com o título As Cidades Naderianas, conta com a participação de António Choupino, à direita, mestre em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Porto, e que desenvolve atividade de curador, crítico e investigador. E, para além de comissário de importantes exposições de obra precisa, é orador convidado de diversas instituições europeias e norte-americanas. Acrescento aqui que o arquiteto António Choupino comissariou, foi o curador de uma exposição que eu considero muito importante no Máquina, Museu de Arte Moderna ou de Arte Contemporânea de Afonso em Chaves, Arquitetura sobre Telão. Essa exposição vai ser possivelmente referida nesta mesa redonda. A seguir, a Laura Afonso, Dr. Laura Afonso, Presidente da Fundação Nadir Afonso, mestre em Estudos do Património da Universidade Aberta, pós-graduada em Gestão Cultural no ISCTE. Profunda conhecedora da obra naderiana, tem sido ao longo dos anos a sua principal divulgadora. Penso que mais ninguém conhece também a obra de Nadir do que a Dr. Laura Afonso. Maria de Fátima Lamper é professora coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Dirige vários projetos científicos, é curadora independente e é organizadora de eventos artísticos, científicos e culturais. É autora de vários trabalhos, nomeadamente em torno da figura de Almada Negreiros, mas também em torno da figura e obra de Nadir Afonso. Portanto, esta mesa redonda vai debruçar-se um pouco sobre o tema As Cidades Naderianas, e este tema é um tema que é transversal na obra de Nadir. Transversal porque as cidades naderianas, que não é exatamente a mesma coisa que a pintura das cidades em Nadir, são, ao longo do itinerário artístico e ao longo da obra de Nadir, as cidades naderianas estão presentes, ou estarão sempre presentes, embora possamos dizer que a partir de 1965, dos anos 60 e dos anos 70, com o abandono da arquitetura, digamos que o exercício da arquitetura passou a ser adotado, absorvido pela pintura. Aí, digamos que, de certo modo, a pintura das cidades ganha um outro corpo, uma outra substância. Mas as cidades naderianas sempre terão existido de uma forma mais subliminar ou mais implícita a partir do período egípcio e prolongado depois no período barroco, a quando da aprendizagem pictórica que Nadir inicia aqui na cidade de Porto, na Escola de Belas Artes. As cidades de Nadir são cidades nómadas, são cidades da diáspora, são cidades que contribuem para a construção de uma memória que Nadir guardará e com ela vai desenvolver um trabalho fundamental em torno da tríade estudos, negócios e pintura. Mas também em torno da arquitetura, porque a arquitetura foi, de facto, uma atividade de Nadir paralela à pintura até 1965, sensivelmente. É a altura das planificadoras de Vila Real e de Chaves, mas não só, depois houve mais algumas construções pontuais, penso que em Chaves. Mas esta comum presença da arquitetura e da pintura, que acontecerá até sensivelmente 1975, vai ter, nos anos 50, 60, um momento muito importante, do meu ponto de vista, porque é justamente aquele que vai significar uma estratégia de grande convergência. Porque em Nadir o pensamento
é qualquer coisa que é fundamental para fazer trabalhar a sua praxis, tanto ao nível da arquitetura como ao nível da pintura, mas podemos dizer que há 3 anos, do meu ponto de vista, que são cruciais. 1956, 1957 e 1958. Em 56 existe a máquina cinética, em 57 o teatro rotativo e em 58 é publicado o livro La Sensibilité Plastique. Do meu ponto de vista, são 3 objetos onde se concentra, onde converge de um modo mais radical o pensamento da Adriano. E aqui, mesmo o projeto do Teatro Rotativo, que é um projeto de arquitetura, é como se se tratasse de uma pintura em pleno processo expositivo. E, portanto, são 3 objetos que, no fundo, significam que, a partir daqui, nada mais será igual, a partir destes anos, as cidades naderianas, que, no fundo, nascem no Porto. Não nos esqueçamos que, em 1959, penso que é uma tela Sintra, é de 59? Sim, é de 59. E, portanto, isso significa que, muito antes de Nadir ter abandonado a arquitetura e a pintura, passou a incorporar o arquétipo formal, gráfico, de memória e de construção no interior da pintura. Já nos anos 50, ainda ao mesmo tempo que existe um espaço limitês, o tema da cidade permanece, sobrevive. Aliás, ele sempre existiu, sempre sobreviveu. Portanto, esta relação dúplice entre arquitetura e pintura é muito importante, é muito interessante, assim como a importância dos estudos enquanto memórias por trabalhar, enquanto repertórios por decidir, também não deixam de ser importantes num contexto da afirmação pictórica ao nível da pintura das cidades ou das cidades naderianas. Assim, eu colocaria algumas questões abertas ao arquiteto António Choupina e começando talvez por uma afirmação que eu acho muito interessante, que é uma frase com que termina o texto da Curadoria de Chaves. Com algumas casas, Nadir se despede, mas a arquitetura continuará viva, agora sob tela. Portanto, o paradigma da arquitetura sob tela é um paradigma muito importante. E isto faz pensar que, afinal, Nadir, o tal Ulisses português, a itinerância de promenade, foi construindo ao longo da sua vida de diáspora uma memória, um estado de relação entre as artes. Não nos esqueçamos que a Escola do Porto cultivou a integração das artes e Nadir foi talvez de todos os elementos da Escola do Porto aquele que levou até às últimas consequências o paradigma da integração das artes. Mas estava a dizer que a pintura das cidades em Nadir é uma pintura que faz questionar a relação da arquitetura, se do lado de fora da pintura, se do lado de dentro. E por isso, a grande questão, ou uma das grandes questões, entre muitas outras, e o António Choupina poderá referir-se a elas em particular ou não, nomeadamente que implicações é que o efeito da arquitetura teve na pintura naderiana das cidades. Muito agradeço desde já o convite para estar aqui hoje. Foi um prazer, e em particular com a Laura, ter coordenado a exposição Arquitetura sobre Tela no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. E agradeço a citação também, bonita, do final do texto, que deixei em aberto exatamente porque a carreira do Nadir
enquanto arquiteto, fica em aberto, mas ao mesmo tempo ele é sempre o arquiteto. Este que temos aqui retratado é um quadro que ele faz, que entretanto se vende, que ele intitulou O Arquiteto, e por mais que ele quase negue esta questão da arquitetura, de uma certa forma, também pelas inevitáveis frustrações que a profissão nos traz, se ele hoje tivesse praticado arquitetura, seriam ainda maiores, porque de facto ele era um arquiteto, o verdadeiro arquiteto da integração das artes, como mencionou. E portanto, para ele havia esta ideia, não é, totalizante da ideia da prática autoral, que era impossível, e hoje cada vez mais impossível, porque temos que coordenar imensas especialidades. E portanto, eu parece-me que o Nadir, da mesma forma que eu sou arquiteto, continuo a praticar arquitetura, mas sempre que faço curadoria, fotografia, escrevo, faço sempre como arquiteto, é quase impossível do ponto de vista de formação não o fazer. E aí eu acho que o Carlos Ramos, de facto, tem, enquanto diretor da Escola de Belas Artes, um papel fundamental, porque ele, com esta questão da integração das artes, que ele, enquanto Bauhausiano, não é, tradutor dos textos do Gropius em Portugal, insiste muito nesta questão da integração das artes na Escola de Belas Artes. É ele que vai incentivar muito os alunos a ter conversas nas apresentações públicas, em privado. Aliás, é ele que vai oferecer ao Nadir o seu primeiro estirador. E eu digo que ele é arquiteto até ao fim neste sentido, ou seja, ele vai deixar o cavalete, por insistência do Carlos Ramos, vai passar a usar o estirador para projetar e depois passa toda uma vida a pintar num estirador em vez de pintar num cavalete. Portanto, de facto, a arquitetura continua, enquanto metodologia de trabalho, é quase inevitável. Ele, no fundo, larga a materialidade do tijolo, do botão, seja o que for, e transforma-o, permuta-o pela tinta, pelo guache, pelo acrílico, pelo óleo. Portanto, esta quase sublimação da arquitetura na pintura, que é muito bonita, e daí a tal temática, não é? Arquitetura sobre tela, porque as cidades quase se deitam, neste caso no estirador, deitam-se sobre as telas e ele representa-as não como elas mesmas, mas como poderiam ser, na sua mente, construídas e desconstruídas pela geometria. A geometria, novamente, ferramenta fundamental do arquiteto. E depois, talvez o mais bonito, o mais poético, para mim pessoalmente, é esta questão que todas as cidades são chaves, e chaves é todas as cidades. Ou seja, ele foge deste isolamento transmontano, quando vem para o Porto, primeiro aos 25 anos, ou depois quando vai em 46 para Paris, aos 31, quando vai para o Brasil, ele passa a vida exatamente nesta itinerância constante, nesta busca, nesta ansiedade, mas apesar desta aparente fuga, Chaves está sempre presente. E, aliás, para o fim já da sua carreira como arquiteto, ele desenvolve o conhecidíssimo projeto para as termas de Chaves e interpreta Chaves como uma espécie de Veneza, não é? Com estas gôndolas que estão aqui representadas. Aliás, mesmo do ponto de vista cromático, quando vemos as plantas das termas de Chaves, ele vai utilizar os mesmos elementos cromáticos que utiliza para Veneza, são tons cálidos sempre. Há uma relação entre o quente e o frio em que ele distingue muito bem as cidades desse ponto de vista. E Itália, aliás, o Grand Tour que ele faz por Itália, como era ainda hoje a tradição, mas naquele tempo em particular, fazer este Grand Tour e assumir o Império Romano quase como uma espécie de origem seminal de todos nós, europeus e da cultura ocidental em particular, é uma coisa que acontece. Então vemos depois esta tradução em Chaves, o rio presente, mas os tons italianos, quase por assim dizer, representados aqui. E, portanto, há sempre esta ligação de Chaves, mesmo quando está fora. Não é por coincidência que ele se despede da Europa em Veneza. Aliás, apanhou o barco para o Brasil antes de trabalhar com Niemeyer, deixando o Corbusier. Despede-se, envia uma carta aos pais e despede-se de Veneza, que me parece assim uma coisa muito bonita, parece um filme. Estar numa ponte de Veneza a escrever uma carta para os pais a despedir-se da Europa. E leva-nos de facto novamente a Chaves, à questão da ponte. A ponte é um símbolo, e lá está, símbolos, se dividirmos do ponto de vista da raiz da palavra, é sim, é ligação, e polos, movimento. Esta ideia de que a ponte é um conector de todas as pontes, de todos os rios, não é? Seja o Sena em Paris, seja o Tietê em São Paulo, por aí afora.
portanto, é esta questão que me parece transversal da obra do Nadir e que muitas das telas representam pontes. Todos os seus edifícios, os edifícios aos quais está conectado, são edifícios pontes, que é uma coisa muito relevante, e até mesmo o seu museu, atualmente, não é, desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, também é um edifício ponte, suspenso por uma série de lâminas, não é? E que são muito curiosas, porque ele vai repescar, novamente como o Nadir, esta ideia da ponte romana como ideia fundamental, os arcos da ponte romana, que depois se traduzem, não é, neste percurso inferior do museu. E enquanto o Nadir, se calhar, queria ser ele próprio autor, ele, numa época de grandes génios, não é, como Corbusier, Niemeyer, figuras absolutamente marcantes do século XX, ele também se queria destacar, assumir muitos dos escritos que agora são traduzidos finalmente, muitas das ideias. Ele é um filósofo, até mais do que apenas arquiteto. O Siza é ao contrário. O Siza, no fundo, transforma-se ele próprio no outro, de certa forma. O Nadir não, é sempre ele mesmo. E talvez por isso, essa frustração de nem sempre o deixarem ser ele mesmo é um dos motivos pelo qual ele abandona a arquitetura. Mas o Siza, lá está, aproveita os espaços limités do Nadir, reinterpreta-os em arquitetura. Para mim, os espaços limités não estão fora da cidade, pelo contrário, são a cidade, aliás, é o movimento da cidade. Há esta ideia de que, em 1915, quando Malevich pinta o lacónico quadrado negro, que há uma espécie de libertação, não é, de 5 séculos de história, de estudos perspectivos sobre a cidade, e passamos a ter geometrias flutuantes, mas eu acho que é mais do que isso, já desde a Revolução Industrial, que esta ideia longitudinal dos espaços ferroviários, não é? Esta ideia de comprimento no espaço é algo que o Nadir traduz muito, e possivelmente ele foi um arquiteto antes do seu tempo, na minha opinião. Se ele tivesse sido arquiteto hoje em dia, se calhar a coisa seria diferente, como, por exemplo, arquitetos como Zaha Hadid, que é muito interessada por esta questão da estética, da forma sobre a função, que era uma coisa que ele, de facto, renegava na arquitetura, que era esta questão da função, de alguma forma, danificar a estética do edifício, ou a forma do edifício. E esta ideia, novamente, do impulso do movimento, que é, no fundo, aquilo no qual se baseia os espaços limités. E, portanto, temos em Chaves esta questão da sequência de planos cinéticos, não é? que vem do suprematismo russo e que o Nadir interpreta nesta ideia de movimento também das formas. E é muito curioso como ele interpreta isto não como apenas uma arte estética e, portanto, como é entendida por muitos, suscetível de opinião, mas como uma lei que, de facto, tem um determinado rigor. Aliás, gosto muito da história, que certamente conhecerão, do Nadir, quando chega ao dedo do Niemeyer no Brasil, comenta esta questão do rigor das leis matemáticas, e todos os colaboradores, também os arquitetos, não é? Riram-se muito e disseram, isso é impossível. E então ele fez o desafio, não é, de tapar uma forma geométrica de um dos quadros que viesse na próxima revista da Arte e o Homem, e ele, de facto, acertou na forma geométrica e ficaram todos incrédulos, não é? Porque eles achavam que aquilo era tudo uma invenção filosófica, mas de facto não. Havia uma concretização material, na tela, no trabalho, na obra, que é de facto fundamental. E, portanto, até mesmo os edifícios que ele faz no Corbusier são edifícios pontos, neste caso a Unidade de Marselha, não é? Com os pilotis, também um edifício ponte, a Ópera de Paris, que ele pintou tantas vezes, quase parece um edifício ponte do ponto de vista que aquela arcada parece-nos, faz levitar do chão. Então, no Brasil, não é, com aquele clima fabuloso, ele vai levantar toda esta projeção dos volumes do próprio chão. Ou seja, esta ideia da levitação é também uma questão importante. As nossas cidades, particularmente o Porto, granítica, telúrica, de relação com o chão, e depois a contradição moderna da gravidade, não é? Esta ideia de levitar sobre o espaço. E, portanto, eu acho que aí esse trabalho com o Corbusier vai ser muito importante, vai abrir muitas portas. O trabalho dele, ele vai ter como segunda casa o Fernand Léger, o estúdio dele, para trabalhar. Vai conhecer imensas figuras importantíssimas da época que vão influenciar muito o seu pensamento. E o trabalho com o Modilor, novamente com esta ideia das regras matemáticas, no fundo vai influenciar muito o desenho das suas cidades. Eu gosto muito desta imagem de ver Chaves traduzida ou desfocada pelos blocos de vidro
de uma caixa que é uma zona técnica na prática, mas para mim é um dos espaços mais bonitos do museu, porque exatamente me recorda as telas do Nadir. O Nadir utiliza uma espécie de grelha, não é? Uma lógica matemática, um filtro, que chamaríamos hoje um layer, não é? E estes layers, não é? Estes vários layers, este quase hipertexto, este palimpsesto hipertextualizado da informação da cidade, é aquilo com que ele vai construindo as suas cidades imaginadas, porque algumas ele nunca visitou, como sabemos, muitas visitou, teve uma sorte impensável naquele tempo de poder visitar imensas cidades, também patrocinado exatamente pelo seu ordenado enquanto arquiteto. Hoje seria ao contrário, se calhar. A arquitetura não é tão rentável. mas de facto esta ideia da grelha que se traduz na tela. Mas ele vai sempre buscar um signo, um ícone, a palavra que entenderem designar, algo que se identifique naquela cidade e que depois pode ser imediatamente reconhecido na tela. Mesmo que ele depois reinvente toda aquela cidade para algo que ele imaginava que poderia ser melhor ou que deveria ser. E portanto temos, por exemplo, Toronto, em que ele vai buscar o Dominion Center de Mies van der Rohe, reconhecível, não é? Pela sua grelha rigorosíssima. Depois temos Brasília, altamente reconhecível novamente pelo edifício do Congresso de Niemeyer, é que ele não chama Brasília, estranhamente chama-lhe Lelac, num ato de semiótica quase, não é? Porque Lelac era o nome da casa da mãe do Corbusier. Era toda a cidade de Brasília, como sabemos, é uma cidade inventada no meio do nada e que tem que fazer um lago artificial, portanto chamar-lhe o lago é também um ato de poesia por si só. Ou, por exemplo, sei lá, temos Chicago, não é? As torres da Marina City do Bertrand Goldberg. Ou então, esta tela que para mim é uma das favoritas, que é Roma, mas que ele não chama Roma novamente, chama-lhe Európio, exatamente porque ele muitas vezes não dá o nome da cidade, exatamente porque está a reinterpretá-la de tal forma que deixa de ser a própria cidade. Então aquilo que é o antiquíssimo Castelo Sant'Angelo, aqui neste ponto raro de entrada no Vaticano, com as esculturas e a ponte de Bernini, ele transforma-o aqui quase numa espécie de futuro distópico, não é? Uma coisa hipermoderna, se virmos algo quase parece do Santélia, esta reinterpretação do desenho. E portanto há uma abstração em que ele continua continuamente a construir. Constrói é do ponto de vista do desenho. Ele não sente essa necessidade de construir materialmente no mundo em tijolo ou betão. Ele sente-se, no fundo, saciado por esta construção de um mundo que há de vir. E, portanto, por isso é que eu termino com a frase que mencionou de com algumas casas de desespero, casas essas quase já vernaculares, aceitando que o comum cliente de facto está para lá da modernidade. Ainda hoje é difícil convencer alguns clientes a serem modernos. Portanto, esse foi um futuro dos anos 20 que nós ainda não chegamos lá. E, portanto, despede-se e a arquitetura viverá para sempre na Terra. Muito obrigado. Já falei demais. Muito obrigado. Fátima André, depois da intervenção da Constantina, em que enfatizou muito da arquitetura, como seria normal, e é normal, penso que a Fátima André vai enfatizar mais a plasticidade, as questões plásticas, as questões da memória, as questões da pintura, nomeadamente. Se a arquitetura que permitiu lavrar o caminho da pintura e que sustentou o nomadismo em Nadir, e portanto nós encontramos em Nadir esta dúplice articulação da arquitetura de pintor, a existência de uma arquitetura de pintor e de uma pintura de arquiteto, eu perguntava à Fátima Lambert, ou colocava uma questão aberta, geral, enfatizando a problemática dos estudos, a importância dos estudos como a extensão do pensamento em Nadir e de que modo é que esses estudos vão depois plasmar-se na cidade dita imaginária, na cidade também utópica e na cidade ainda renascentista.
ou cidade moderna. Isto é, de que maneira nós podemos registar esta ideia de transversalidade de uma certa ideologia da criação artística culminante nas cidades nadirianas através dos estudos. Eu estou a pensar na curadoria que foi feita no Centro de Artes Boticas sobre os estudos em Nadir. Eu penso que os estudos em Nadir explicam muita coisa, nomeadamente a pintura das cidades. Boa tarde. É um pouco estranho estar a tirar uma máscara para falar dos tempos que correm e manifestando uma grande felicidade em estar aqui e agradecendo o convite e, enfim, é um privilégio estar com todos. Como eu comentei assim antes desta nossa entrada em cena, é extraordinariamente difícil falar sobre as cidades nadirianas e as cidades em Nadir e as cidades de Nadir depois de pessoas como aquelas que estão presentes comigo nesta mesa e também outros que seria longo estar aqui a citar, mas que sabemos, como o Bernardo Pinto de Almeida, o Stefano Tacchetto, a Adelaide Ginga, para além dos presentes, o João Cepeda, enfim, em diferentes perspectivas, João Pedro Frois também, em diferentes perspectivas têm abordado a questão. Então, na realidade, eu penso que foi ótimo que me tenha feito essa pergunta relativamente aos estudos, porque assim não tenho que procurar realmente perceber, porque não poderia aquilo que outras pessoas melhor do que eu já fizeram. Na realidade, os estudos são assim uma espécie de, não de caixa de Pandora, embora, no fundo, quando a Laura Afonso nos enviou por e-transfer, o e-transfer é uma espécie de caixa de Pandora, às vezes, não sabemos o que é que sai de lá, mas no caso, eu só vi era saírem centenas, milhares, eu acho que não estou a exagerar, de estudos que no meu ecrã, que eu não tenho Mac, tenho um PC, portanto sou do proletariado atual da informática, realmente nem sequer é um ecrã, digamos, que fosse digno quase de receber algumas imagens, mas enfim, e na realidade é aquela falácia das imagens, que os estudos adquiriam uma proporção, que obviamente depois nas conversas com a Laura, eu pasmava e, sobretudo, depois, quando tive a oportunidade de os começar a ouvir, porque, na realidade, era um redimensionamento de elementos que, no fundo, de maneiras diferentes, já foram aqui mencionados, símbolos, sinais, ícones, não é? Que, de repente, parecia quase que magia, como de uma dimensão mínima. Depois, aqueles elementos eram trabalhados numa escala quase que de magia para telas de dimensões, algumas médias, mas algumas de grandes formatos mesmo, não é? E nessa perspectiva, quando me foi feito este convite, eu comecei a pensar que a escala dos estudos relativamente àquilo que depois muitas vezes era a proporção ou do gouache ou depois da pintura, no fundo tem algo a ver com aquilo que é a própria vivência da nossa escala dentro de uma cidade. E, de alguma maneira, aquilo que eu fui mapeando, eu tornei a abrir as pastas com os ficheiros das imagens que a Laura teve a generosidade de partilhar comigo, quando foi das sequências, e na realidade é claro que passaram, já não sei, 6 anos talvez. Foi em 2014. Portanto, já passaram 6 anos, porque a inauguração foi em julho, e muita coisa também foi absorvida, e nomeadamente também esta situação de repente nós estarmos mais confinados e estarmos numa outra escola, numa outra escala relativamente à própria cidade, não é? Ou seja, os estudos, a escala depois que adquiriam nas obras, que em alguns casos os estudos residem e bastam-se a si mesmos, que aliás, mesmo quando eles passam
ou eventualmente nós nos confrontamos com as pinturas e as aguarelas, eles têm uma existência em si, de per se, independente daquilo que depois pode haver, digamos, de trânsito, de viagem relativamente a telas maiores. E fez-me pensar também na forma como nós vivemos nas cidades e também, e nessa perspectiva, cruzando digamos, esse olhar para os estudos e que no fundo as imagens vão surgindo sem eu estar obviamente a comentá-las e numa forma mais aberta para que eventualmente possam ser olhadas e vistas por quem realmente queira. Mas na realidade, quer dizer, essa questão das cidades implicam viagens, implica deslocamentos, não é? E, por outro lado, passado 2 anos ou 3 deste trabalho em que, na realidade, eu mergulhei por causa do Nadir, por motivos diferentes, eu estive a trabalhar as cidades de Amadeu de Sousa Cardoso. E são personalidades e figuras magnas, não só em termos nacionais, mas internacionais, mas têm alguns denominadores comuns. Quer dizer, no fundo aqui já foi mencionada, digamos, essa pertença originária a Chaves, e deixe-me manifestar que realmente eu gostei de ouvir o António. São 2 Antónios, um António à esquerda e outro António à direita, isto está a ficar complicado. Mas na realidade há esse denominador comum, não é? Quer o Amadeu Sousa Cardoso tinha, por essência anímica, mesmo quando estava nas grandes cidades, a Serra do Marão e Amarante, e mais concretamente Manhufo, não é? E no caso de Nadir também, viajante, cosmopolita, um homem do mundo, mas que também tinha sempre entranhada aquilo que fosse a sua paisagem, não exclusivamente externa, mas que estava internalizada, não é? Essa paisagem, essa dinâmica da natureza. Portanto, e na realidade, isto para chegar aonde relativamente à escala, que segundo dizem, portanto, agora estava a relembrar, mas a nossa percepção do espaço varia, não é? Consoante o local de onde nós partimos e aonde nos destinamos. Ou seja, se eu estou, por exemplo, aqui no Porto, que é uma cidade que é pequena, e se me confronto, e foi aqui mencionado São Paulo, eu há alguns anos estive a ver em São Paulo, e quando cheguei a São Paulo, na realidade, que já conhecia, mas é diferente uma pessoa conhecer a cidade e depois viver lá, não é? A noção que nós temos de distância, da nossa proporção, lá está o modo Lota, relativamente aos edifícios que nos rodeiam, não é? É diferente, obviamente, daquilo que seja alguém que sempre coabitou dentro daquele contexto, daquela escala, não é? Ou seja, é um pouco como se, às vezes, nós quando transitamos de uma cidade menor para uma grande cidade, e isso aconteceu também, creio eu, com o Nadir, como já foi aqui mencionado, também há esse sentir no corpo a dimensão da escala, que obviamente um arquiteto consegue domesticar de tal maneira que depois, quando concebe as suas cidades nadirianas, elas estão para além do tempo, estão para além da escala e ao mesmo tempo, dizendo por outras palavras algo que já foi aqui mencionado, conseguem englobar todos os tempos e todos os espaços, de alguma forma, não é? E na realidade, quer dizer, permite-me só citar aqui uma frase que eu tinha retirado logo do início de uma obra da Laura Afonso. A cidade constitui um tema constante na história da pintura do mundo ocidental e também na obra de Nadir Afonso. Revelaremos como as cidades reais ou imaginadas marcam a sua obra e são fruto de um aturado e perseverante trabalho. Que, pronto, e acabei a citação, espero ter citado bem, na página 4, se não estou em erro. E na realidade, isto dito é importante e sintetiza, no fundo, aquilo que é a nossa presença aqui. Mas, para além das cidades, por exemplo, quais foram os trajetos? Os trajetos, quer os efetivos, os trajetos, eventualmente, dessa errância, que possa ter delineado, como é que depois, eventualmente, aquilo que tenha sido a experiência e a vivência dos trajetos em diferentes cidades, aquelas que foram efetivamente, digamos, visitadas, não é?
mas também, eventualmente, aquelas que não foram visitadas e que estão no imaginário, que estiveram no imaginário de Nadir, como também muitas vezes estão no nosso imaginário, não é? E como é que depois esses trajetos foram alterados? Porque, na realidade, há uma série de obras que, então não estou a acompanhar muito a sequência das imagens que estão ali a ser projetadas, mas há alguns estudos do período barroco com umas ornamentatividades e umas reentrâncias que são labirínticas. E, na realidade, depois, em algumas obras até do período espético ou até do período organicista, nós encontramos os mesmos dinamismos que eventualmente existiam em estudos de períodos que não remetem para aquilo que seja mais diretamente afetável e indexado àquela pintura da cidade ou até, digamos, a forma como está estabelecida. Ou seja, de alguma maneira, nos estudos há detalhes que, por vezes, nós conseguimos, digamos, extrair, como há pouco o António Chopina estava a comentar, há certos elementos emblemáticos que pertencem àquilo que seja a imagem arquetipal de determinada cidade, numa perspectiva de uma arquitetura autoral, que são identificados. Ou então, em alguns casos, são elementos de ruínas, que têm toda uma pregnância estética, não é? Que, obviamente, que é muito, por um lado, sensibilizada, mas extraordinariamente racionalizada, porque, para além de filósofo, claro que Nadir é um esteta, não é? E um esteta numa assunção, digamos, superior, de qualificação, de exigência, de rigor, quase que subvertendo, por vezes, aquele entendimento que algumas pessoas possam ter do que seja a definição de estética. Portanto, no fundo, aquilo que é, digamos, a matéria-prima que está nesses estudos, que são estudos que, na realidade, atravessam décadas, e eu só tive contacto, penso, com uma parcela que é pequena relativamente a tudo aquilo que existirá, não é? Muito mais existe, mas fazem-nos pensar ou fizeram pensar numa ideia que a maioria das pessoas conhece, que é a ideia do arquivo do planeta. Ou seja, e eu também comecei a pensar nas existências desses vários estudos que existem de Nadir, aqueles que eu conheço e que não conheço, como as cidades que Nadir conheceu por si e que não conheceu diretamente, em termos de analogia com o célebre designação, este arquivo o arquivo do planeta que eu estou a mencionar, de um senhor que foi o Albert Kahn, que em finais do século XIX, início do século XX, contratou uma série de fotógrafos para irem registar as imagens de um mundo que ele considerava que ia deixar de existir. E conseguiu, digamos, concretizar esse seu desígnio, não é? Claro que depois, quando faleceu, pouco antes da entrada dos alemães em Paris, ele estava praticamente falido, não é? Quando se sabe. Mas conseguiu cumprir e tinha essa consciência de que precisava de preservar as imagens de um mundo que estava a sussurrar. E essas imagens existem, nós podemos acessar aos arquivos do Albert Kahn, dos Archives de la Planète, que parece que é algo megalómano, mas que nos traz as imagens para além mais coloridas, não é? Com o autochrome, que era possível na altura. E numa analogia, a maneira como realmente Nadir nos dá as suas cidades, as cidades nadirianas, é um pouco o arquivo do seu mundo, o arquivo do seu planeta. Só que não é somente o planeta registado pela exatidão ou interpretação, porque nenhuma fotografia é totalmente exata, tem sempre uma pessoa que está, de alguma forma, a gerir o dispositivo. Mas é realmente a partir ou de uma evidência direta ou através de uma evidência indireta, imaginada, incorporada, que realmente ele deixou ficar as suas fotografias do Arquivo do Mundo, do Albert Kahn, e dos seus cerca de 70 fotógrafos, entre mulheres e homens, mas estas milhares de estudos
de Nadir Afonso, a que se adicionam também as centenas de telas e guaches, enfim, aguarelas, são o seu arquivo do mundo que, de alguma maneira, nós quando contemplamos essas imagens acabamos por também projetar nela detalhes, e encontram-se detalhes que eventualmente eu relembro na minha memória de uma passagem por Veneza, que eventualmente até nem está plasmado numa tela que esteja referida em Veneza. Não sei se me faz compreender, ou seja, há detalhes que depois, no nosso exercício como espectadores, contempladores, receptores estéticos, nós também fazemos depois as nossas viagens. E, na realidade, na obra de Nadir, e através não somente das pinturas, que mais diretamente estejam associadas às cidades nadirianas, e muito em concreto a nível dos estudos, é como se nós conseguíssemos entrar naquilo que sejam meandros constitutivos de uma escala maior, sempre dentro daquela noção de algo que pode ser menor e algo que é maior, e em que também a nossa própria visão, não é, tem que se acostumar, porque é diferente eu olhar, e que estamos neste momento numa situação em que podemos visitar a exposição, a belíssima exposição curada pelo António Carlos Ferreiro, que aqui na Casa Comum, na Reitoria, e podemos ver as telas diretamente, mas a maioria das pessoas provavelmente vai ver em imagem, não é? E a verdade é diferente, convém sempre ver, senão o André Malraux tinha toda a razão, como devem imaginar, mas na realidade há sempre essa dimensão, ver o detalhe, e de repente quando nós olhamos para uma imagem que tem não é uma veduta, vá, mas que seja uma panorâmica mais alargada daquilo que é uma cidade, muitas vezes, e consoante o nosso temperamento, a nossa maneira de estar, nós vamos encontrar ou o detalhe, ou vamos nos afastar e ter uma postura de quase que de voyeuse, não é? Ou de voyeur, consoante o caso, relativamente àquilo que é uma cidade que nós estamos a ver, que é uma cidade plasmada a partir de algo que tem uma denominação ou não, mas que pode ser também poética, como aqui foi muito bem dito anteriormente, mas passa a ser de alguma maneira a nossa também cidade, uma incorporação. E na realidade, eu espero que da próxima vez que eu possa ir a Veneza, vá tentar, e de certeza que vou, quando chegar lá, vou evocar algum detalhe da Veneza de Nadir, ou de São Paulo. Brasília não conheço, pode ser que vá lá ainda alguma vez, ou Barcelona, quer dizer, porque na realidade depois acabamos por interiorizar e tomamos posse. Isto com a devida licença, obviamente, porque são sempre posses de imaterialidade, e é isso que eu acho que fica, digamos, um pouco fascinante. E nessa viagem, que na realidade eu tive a oportunidade de, por este motivo, tornar a fazer e a relembrar a maneira como, e voltando um pouco agora para terminar, essa associação que eu tinha feito relativamente ao Amadeu e a sua visitação das cidades. Ele viajava e depois permanecia. No caso de Nadir, houve estadias prolongadas, outras que foram visitações, quase que de uma maneira mais poética, dizendo, não é? Mas não sei até que ponto, e isso melhor que ninguém a Laura poderá dizer, a sensação que eu às vezes tive é que a deslocação e a viagem não seria tanto, como é que é de explicar? Não será tanto a importância da viagem em si, que fosse cumprida em termos reais, mas mais depois a possibilidade de, a partir destas reinvenções nas cidades nadirianas, todas as vezes que talvez se desenvolvesse um processo de composição de uma pintura, havia de novo o refazer de uma viagem, e pegando naquilo que o António Carlos Ferreira há pouco tinha falado, na questão de um certo nomadismo que pode ser exercido sempre que realmente a decisão do pensador e não somente do artista ou do arquiteto. Porque eu penso que o pensador pensa não fica lá muito bem, mas pronto, mas não dá para entender o que eu quero dizer, não é? Mas que na realidade há sempre uma dimensão conceptual. Não é tanto ir por aqui por nós das arquiteturas das cidades conceptual, não é por aí, mas há um pensamento que é um substrato, que é uma matéria-prima que de tal maneira deveria ser normal na existência de Nadir, que nunca está dissociada e portanto está sempre
digamos, que estava sempre a ativar, estava sempre a acionar, não é? E daí, na realidade, eu dizer que quando o estudo existe e tem os tais detalhes que muitas vezes nós vamos encontrar, ou tem as evidências mais alargadas, porque há casos em que realmente é quase que é paritário, tem sempre uma matéria-prima em si que é autossuficiente e que, na realidade, está, digamos, a reconciliar-nos. E, enfim, só para finalizar, eu posso-vos dizer que a primeira frase, porque eu gosto sempre de escrever algumas coisas, e a primeira frase que me saiu quando eu pensei nesta temática foi: será que existem nuvens nas cidades de Nadir Afonso? E há nuvens que são turbilhões e outras que de tão regulares e constantes que aparentam ser, como se permanecessem pela decisão da pintura, mesmo na natureza. As nuvens e os edifícios mesclam-se, preenchidos por cores densas, cujos contornos perpassam para além. Portanto, isto foi a primeira sensação que eu tive quando soube que tinha que... Este ter não é obrigatório, é um ter volitivo e muito contente. A primeira coisa que eu pensei e olhar foi: há nuvens. E às vezes as nuvens são a própria matéria da arquitetura. Enfim, não sei se a Laura vai achar que isto é um grande disparate. Assim, sabe? Ai, tenho que pôr, desculpa. Muito bem. Eu gostei muito, peço desculpa pela intromissão, mas só porque não devem saber, mas o branco do Museu Nadir Afonso chama-se Branco Nuvem. Fica aí. Já estou salva. Acabei de ser salva, obrigada. Então agora... Olha, então, desculpa só uma coisa. Há bocado falou no Amadeu, há uma coisa que une o Nadir e o Amadeu. Eu ri, está a pegar? Sim, Exato. exato. Exatamente. Essa falhou. O mesmo rio que agora- passa as chaves é o mesmo rio que passa Tem a toda a América. razão. E é importante ser. A Laura Afonso vai fazer a terceira e última intervenção desta mesa redonda. Eu queria, antes de pedir para desenvolver uma reflexão em torno das cidades nadirianas, referir que, do meu ponto de vista, as cidades nadirianas consubstanciam ou consubstanciam-se na narrativa de Nadir a ideia de que todas as pinturas são a mesma pintura ou uma só pintura, isto é, a persistência, a resiliência, o paradigma na obra plástica de Nadir. As cidades nadirianas são absolutamente transversais, cruzam-se, intersectam-se nos seus diferentes momentos e períodos. E, portanto, eu diria que cada pintura de Nadir como que prolonga, como que continua uma pintura anterior. E as pinturas e as cidades nadirianas são, do meu ponto de vista, um reflexo disso mesmo. Por outro lado, no fazer experimental, que é simultaneamente de projeto e de planta, acontece a chamada memória da cidade. E no contexto dessa memória, vou agora citar Laura Afonso, um texto pequenino, um excerto de um texto pequeno, que é ainda inédito, peço desculpa se vou cometer alguma inconfidência. Laura Afonso diz: as cidades e o seu fulgor surgem, de facto, naturalmente. Se até aqui, e, portanto, está-se a referir aos espaços limitados, as formas se concentravam no centro do quadro, agora estendem-se pela tela e evolumam-se em alguns pontos, como se houvesse uma metamorfose no espaço limite em cidade que, por sua vez, também sofre uma evolução contínua. As cidades de Nadir Afonso são constituídas por arquiteturas, de linhas, de formas, de cores, etc, etc, etc. É uma questão que é aberta, que é geral e, portanto, faz favor. Muito boa tarde. Muito obrigada, António Quadros, Fátima Lambera, António Chupina,
É um prazer estar aqui na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto para falarmos de Nadira e para falar das cidades de Nadira, que são, sem dúvida, aquelas obras que mais identificam. A maior parte das pessoas, se falamos de Nadira, pensa logo em cidades. Bom, como disse muito bem, Mário Quadros, as cidades surgem naturalmente, e surgiram naturalmente porque Nadira dizia que a primeira intenção do artista é representar o real. E quando começou a pintar, realmente foi as cidades, foi Chaves. Pintou várias ruas de Chaves, casas de casario de Chaves. Chega ao Porto, pintou o Porto. Entretanto, começa a chegar ao Porto e fica um bocadinho fascinado pelo barroco do Porto. Era constante, havia talvez poucas cidades, talvez como Braga também, que é bastante barroco, mas começou a isolar certos elementos dessas arquiteturas e teve o período barroco. Mas logo a seguir já estava no período egípcio, porque o artista que visa a universalidade, que pretende ter uma obra que se afirme, não pode estar toda a vida a fazer a mesma coisa, tem que ir evoluindo, tem que ir fazendo novas coisas. E Nadira, temos logo a seguir os espaços ilimitados, o espaço ilimité, que nós, observando bem, verificamos que houve elementos do período egípcio que continuaram, outros ficaram de fora e evoluem para as cidades. Até dou, por exemplo, quadros que penso que são uma boa exemplo de transição entre o espaço limité e a cidade, como Veneza, que a Fátima falou, ou Sintra, como, por exemplo, até Copacabana, que são exemplos em que se vê a transmutação do espaço limité em cidade. O que é que aconteceu foi uma maior avolumar de formas, foi uma complexificação da composição, no sentido em que apareceram mais formas, mais cores. Sim, entretanto, as formas, as cores eram menores, em menor número, elas foram-se avolumando para dar um conceito de perspectiva mais vincado. Então chegamos aos anos 60, 70 e a cidade com todo o seu esplendor, como falou aqui o António de Toronto, do Lelac, e nós vemos desde essas primeiras cidades que começaram, vão evoluindo. Depois há outro momento em que o Nadir faz as cidades habitadas, no sentido em que introduz a sugestão da figura humana, deixa de ser a cidade em si apenas edifícios, como há a cidade habitada, evoca figuras humanas, e naquela exposição Nadir sujetam que está patente no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, cuja curadoria foi aqui do António Quadros, temos várias obras que são precisamente essa transmutação, mas eu não consigo mexer aqui nisto. Já está a fechar. Eu só estava aqui a ver se conseguia encontrar. Nós temos aqui, por acaso temos aqui o Rio de Janeiro, mas e devo dizer que o Veneza foi uma das cidades que muito marcou Nadira. Chegou a Veneza
pela primeira vez com 50 anos, antes de partir para o Brasil, e toda aquela decadência. 31 anos. Sim. Em 51 anos. Fez 31 em Veneza. Exatamente. Fez 31 anos em Veneza, exatamente. E foi uma cidade que o marcou de tal maneira que ao longo da vida ele vai pintar várias pinturas, sempre com aquela sugestão. Mas temos procissão em Veneza. Se nós observarmos, sentimos que há ali uma catedral, que há ali, eu agora não sei se a tenho por aqui, mas devo ter. Mas isto está tudo. Como isto já. Bom, isto levou outro rumo do que é o que inicialmente pensei. Portanto, mas não tem importância. Há uma pintura de Nadir chamada Procissão em Veneza, que nós, observando, temos a sensação que estamos ali em São Marcos, que temos a catedral ao fundo e que temos, como se houvesse ali um ajuntamento de pessoas. Mas eu também queria ressaltar um facto, que Nadir sempre afirmava que não é o objeto representado que dá especificidade à obra de arte. Porque para Nadir, o representar o objeto, ou tudo aquilo que nós quisermos representar, como se fosse uma opção pessoal. Como há pessoas que gostam que são vegetarianas, outras são omnívoras. Portanto, é uma opção pessoal. Nadir pinta cidades, porque realmente foi marcado pela cidade, porque ele entendia que a cidade, a presença do homem era mais forte na cidade do que no campo. E é muito interessante porque Nadir nasceu numa pequenina cidade do interior, rodeada de montanhas, mas ele tinha atração pela cidade, mas gostava de vir ao campo, de recolher ao campo e, ao mesmo tempo, como pintou cidades, também pintou certas obras que têm uma nítida evocação da cidade, do campo. Refiro, por exemplo, o Bois, Capibaribe, as margens do Capibaribe, assim, e poderia dizer muitas mais, Barroso, portanto, que foram lugares, a Montanha de São Victoire, que foi uma montanha que já tinha seduzido o Cézanne. Cézanne tem várias pinturas da Montanha de São Victoire, e Nadir também se deixou seduzir para a Montanha de São Victoire. Cada um faz, pinta de acordo com aquilo que pretende representar, mas para Nadir seria importante dizer que a cidade, o facto de representar cidades é um facto que sempre sentiu atração pela cidade, sempre gostou da cidade. Ele diria muitas vezes que tinha prazer em passear nas cidades, olhar os edifícios. Uns eram interessantes, outros menos interessantes, mas às perspectivas há sempre aqueles pequenos objetos, pequenos detalhes que chamam a atenção. E tudo isso, Nadir dizia que essas imagens ficavam retidas e no subconsciente, e que mais tarde estava em casa, estava a trabalhar, e aquelas imagens vinham e surgia a pintura das cidades. Portanto, não quer dizer que quando fazia certas pinturas que ele estivesse no local. Não, isso não acontecia. Raramente, ou raras vezes acontecia.
ou chegava a casa e dizia assim, olha, esta perspectiva realmente é bonita, aquela vista dali, e vinha-lhe naturalmente essas imagens. Mas eu gostaria de frisar, porque Nadir, como filósofo da arte, procurava sempre encontrar uma explicação, tentava sempre compreender porque é que tinha feito as coisas de uma maneira e não de outra, porque é que tinha necessidade de compreender, porque teve necessidade de aclarar uma cor ou de acentuar um risco, porque ele entendia que, para além do objeto representado, que nós tínhamos que abstrair desse objeto representado para passar a representar uma morfometria, as leis geométricas, porque entendia que toda a obra de arte não se referia à obra dele próprio, mas à obra de arte em geral, desde o início da humanidade, começou a produzir obra de arte até à contemporaneidade, há um fundo comum, um fundo matemático, um fundo geométrico que é comum, e no fundo a teoria estética de Nadir vem como que criar relações ou ligações para dentro das várias escolas, dos vários períodos da arte, como que fosse tudo, como no fundo a teoria dos conjuntos também veio criar isso, veio unir as diferenças, criar relações entre as diferentes matérias da matemática. Também penso que a teoria estética vem criar esses laços entre as obras de arte do Renascimento, do período maneirista ou da contemporaneidade, tanto faz. E depois há outra coisa que Nadir também referia sempre, que o facto de praticar a arquitetura não só lhe deu, não só o disciplinou, como, e devo dizer que Nadir no seu trabalho de pintura era disciplinado, apesar de na vida não ser, mas no seu trabalho era disciplinado, que a arquitetura que lhe auxiliou a definir as qualidades da obra de arte. E então agora nós viemos da Fundação Marcos da Silva, onde se falava de arquitetura, e eu lembro só que a tese de Nadir era a arquitetura não é uma arte, e que aquilo foi uma coisa uma tese que provocou certo celeuma, muita contestação. E ao longo destes anos, porque houve uma ou outra pessoa que dizia que a arquitetura não era uma obra, não era arte, e agora é interessante porque vemos o Souto Moura, o ano passado, quando teve a inauguração da exposição dele na Casa da Arquitetura, como numa entrevista que fez recentemente à Fátima Campos Ferreira, que falava precisamente nisso. E Nadir dizia que a arquitetura não era uma arte porque a arquitetura estava sujeita a muitas condicionantes, e que, enquanto que a pintura, a escultura, não tem que obedecer a nenhuma função, a não ser a criar a própria harmonia, a própria beleza, já que olhar para uma obra de arte é desfrutar, é um prazer, e é um prazer muito grande que ele tinha. A arquitetura, nós não podemos sacrificar a função ao sentido estético, porque senão
vai dificultar muito a vida àquelas pessoas que têm que viver, que têm que circular em certos edifícios, e nós sabemos que isso é verdade. Nós muitas vezes entramos em certos edifícios e a dificuldade que há. E portanto, a arquitetura serviu-lhe também para não só se disciplinar, como também para alicerçar a toda a sua filosofia estética. Eu não sei se já são horas, se ainda não são horas, porque eu estou a olhar ali para o Marco. Penso que talvez possamos Sim. dar por encerrada. Sim, exatamente. E agora eu também volto aqui ao Chupina, que abordou esse tema, fez esse confronto entre a Zadar e a pintura da Nadir, porque nós temos certos edifícios da Zadar que lembram realmente muito as cidades de Nadir, como também ela pintora, também ela como pintora tem muito daquilo que é uma obra plástica, mas agora se são funcionais ou não, eu não sei dizer, mas como Nadir dizia, as cidades dele talvez estejam mais compreendidas no futuro do que atualmente, mas são realmente pinturas para o futuro. De certa maneira, só para concluir e sintetizando, parece-me que as cidades naderianas são uma espécie de ponte entre a arquitetura e a pintura. Sim, sim. Muito obrigado. Eu faria só uma interjeição, que agora não precisa ser filmado. Sim, eu acho. Não, não precisa ser filmado. Mas já agora é melhor. Já agora, sim, estou a ver da máscara, precisa ser filmado. Não, a minha breve interjeição é só esta. Eu não sei se o Nadir, hoje, quer dizer, às vezes depende, uma pessoa vinca-se a determinadas ideias de forma... Se seria o mesmo arquiteto. Mas não sei se pensaria da mesma maneira em relação à arte. Por exemplo, o arquiteto Eduardo Sotomora, conhece muito bem essa descrição, aliás, ele, o arquiteto Álvaro Siza, tem muitas vezes esse explique sobre, porque eu percebo que, de um ponto de vista, a arquitetura pode ser entendida como um serviço. Então, enquanto um serviço, não pode ser arte, nesse sentido. Mas, por outro, também não pode ser. Aliás, viemos agora de uma exposição, a arquitetura está nos museus, porque calhar também é arte. Sim. O Nadir, quando fica fascinado com Veneza e pinta a tal procissão que nos fala, é porque afinal a arquitetura de São Marcos lhe disse alguma coisa, como arte. Talvez, não sei. Emoção. A emoção. Sim, porque ele olha e ele sente uma emoção, sente que os edifícios estão bonitos, Claro. as igrejas. Mas nós, se nos referirmos que, por exemplo, se fizermos uma janela muito baixa, pode ser perigosa porque podemos... Mas é o desafio de qualquer arte, exatamente, não é? O desafio de qualquer arte, seja com que meios, com que ferramentas, é resolver determinados problemas que às vezes nos surgem sim. e sublimá-los, transformá-los em algo mais para nós. Essa tela que descreve de São Marcos, não é? Da procissão, tem outra coisa muito bonita em relação ao que disse a Fátima, que é as nuvens. As nuvens são gaus, é despique, não é? Que era a rivalidade dos pintores do Tiziano. Esse já é um outro quadro do Veneza. Exatamente. São os nojos, não é? Exatamente. E, portanto, esta complementaridade em que, sim, há a natureza, por exemplo, aqui na exposição temos aquele glorioso pôr do sol, mesmo eixo, quando entramos neste percurso, mas a cidade é inevitável porque todos os trabalhos dele acabam por estar ligados à cidade. Aliás, em particular, os últimos trabalhos dele com o Candilis são grandes planos urbanos, que estão a uma escala tão distante, a escala de Deus quase, que aquela geometria toda que é uma escala de uma cidade é quase ela própria uma tela, não é? Uma leitura, quase uma topografia imaginada. E depois temos também os outros colegas, não é? Que pegam exatamente nessa mesma lógica do Nadir, da lógica matemática, e numa aproximação a outras artes, porque no fundo são todas artes.
o Yanis Xenakis, que transforma isso em música. É por música, exemplo. exatamente. E portanto, Então, há possivelmente vamos ter essa referência na próxima mesa redonda, ok. com o título Pensamento e Teoria, Pois. através do Canto Lima. Exatamente. Ok. Porque o Xenakis também trabalhou com o Corbusier. Exatamente. Portanto, Essa é uma porque- boa deixa, é uma outra ponte. Exatamente. Mas agora só uma coisa, o Nadir abandonou a arquitetura porque ele dizia que não tinha espírito de arquiteto, porque para ele a grande dificuldade não era fazer os edifícios, não era projetar, porque ele tinha engenho, tinha capacidade de trabalho, sabia fazer e ter bons mestres. Para ele a grande dificuldade era ter que lidar com o dono da obra, com o empreiteiro, com o engenheiro, com as câmaras, com tudo aquilo. Isso, eu não tinha essa capacidade. E muitas vezes, era por isso que ele diz assim, que ele sentia que tinha capacidade de fazer coisas grandes, mas tinha que ser entre ele e a tela, entre ele e o papel. O diálogo tinha que ser direto, não com aquela gente que não tinha essa capacidade. E contava até, porque depois trabalhou muito com o Candidice, que também era um arquiteto grego, nascido em Baku, que trabalhou também com Corbusier e depois montou um ateliê próprio. E que muitas vezes faziam assim. O Candidice arranjava os projetos, o Nadir fazia-os e dividia o dinheiro ao meio. E assim funcionava. Até que houve um projeto que foi de Banholes e Cese, que tiveram que construir uma cidade afeta à central nuclear de Marfim. E aquilo deu muito trabalho. E o Nadir, lá para as tantas, disse ao Candidice: olha, isto deu muito trabalho, isto foi um grande projeto, eu acho que devo receber um bocadinho mais. E o Candidice respondeu-lhe assim, que o Nadir disse que ele tinha toda a razão: arranja-te os projetos que eu faço. E o Nadir disse assim: eu era incapaz, não tinha vocação para angariar dos projetos, porque um arquiteto de sucesso também tem necessidade de clientes. Agora, um pintor, ele faz um quadro. Se a pessoa gosta, não gosta, não há problema. Agora, um arquiteto que se quer impor, que se quer afirmar, ele tem que ter obra, tem que ter clientes. E isso era uma coisa que Nadir não tinha essa capacidade. E por isso mesmo é que ele não tinha espírito de arquiteto. Não gostava de mediadores. Não, porque era por temperamento. Mas o Nadir contou uma vez que foram que a reuniões com os clientes, ele, o Candidice e os clientes. E tinha um projeto sempre todo muito bonito, tudo bem feitinho, e vinham e diziam assim: mas olha, eu aqui agora queria isto, tira-me lá isto, ponha-me aquilo. Assim, o Nadir disse: por ele deitava logo as mãos à cabeça e disse: não pode ser, isto não é. Mas vinha o Candidice e elogiava a ideia do cliente. Depois de muita conversa, disse: olha, mas se calhar, olha, vamos pôr assim, porque... E argumentava. E a verdade é que consegui levar sempre até lá avante. Que era uma coisa que o Nadir não tinha essa capacidade, de maneira que, para ser arquiteto, também tem que ter essa capacidade de saber liderar uma equipa, de saber lidar com um grupo de pessoas de várias áreas e criar um bom relacionamento. Era por isso que Nadir dizia que a arquitetura não era uma arte, que era uma ciência. Bom. Aqui dizia o Amar que a arquitetura era a cabeça da coletividade. Sim. Portanto, resolvendo a Exato, situação. exato. O arquiteto era a cabeça da coletividade.
Eu digo isto porque a tese que ele escreveu foi ainda muito jovem. Sim, sim. Nós, quando somos jovens, somos propensos a grandes Somos mais afirmações. ousados. Somos propensos a afirmações globais e finitas. Sim, né? são as verdades. Grandes verdades, exatamente. E daí esta questão de. Acho que as coisas se tornam mais complexas com a idade, não é? E à medida que nos apercebemos das várias facetas de tudo. Também, às vezes, enquanto arquitetos, temos a tendência para dizer coisas propositadamente polémicas para lançar a temática, para pôr o discurso na mesa. Sim, sim. O Ramo Koolhaas é um caso inevitável disso, não é? De pôr coisas propositadamente polémicas para criar, de facto, tema de conversa. E de facto criou-se este tema, não é? É ou não a arquitetura uma arte, não é? Cada um terá a sua opinião, eu sou da opinião que é, mas de facto que tem toda a razão ele, que é uma profissão que implica muito mais do que arte, não é? Implica toda técnica, que também por si também é uma forma de arte. Sim, sim, mas como a Nádia diz, era sobretudo que não poderemos, nunca, um arquiteto deve sacrificar a função ao valor estético. Tem que fazer edifícios que sejam bonitos, mas que também sejam funcionais. Claro. Eu, por acaso, gosto muito na pintura da Guernica, o Picasso põe uma lâmpada. E o Paulo Mendes da Rocha, a certa altura, diz que ele, de todos os horrores que estão retratados da guerra na Guernica, está ali um que ninguém repara, que é a morte da técnica, a eletricidade, não é? Também ela é uma arte. Nós às vezes temos uma coisa que é tão comum, a eletricidade, hoje em dia o Wi-Fi, não é? Sem Wi-Fi que seria bom. E portanto estas coisas também têm a sua arte. E por isso é que eu digo que há aqui limites difusos, mas entendo perfeitamente essa afirmação do Nadir. De facto é preciso ser um arquiteto, é preciso ser um diplomata, quantas vezes é preciso concordar com o cliente temporariamente, não é definitivo, a ver se conseguimos que ele concorde com a nossa ideia eventualmente. E já agora estão ali duas imagens que estava ali a olhar, que estão aqui duas pinturas do Zanardi e do Nadir. Sim. Mas aqueles do Nadir foram feitas esta 30 e aquela 40 anos antes. Claro. L'évolution se então. Exato. E ela não conhecia nada. Eu cheguei a falar com a Jade sobre essa questão muito brevemente e perguntei, porque às vezes podia ter vindo a conhecer por portas travessas, ter acesso de alguma forma à pintura. E não, por acaso ela desconhecia completamente e achou um piadão quando eu mostrei no telemóvel uma vez as imagens, aliás, de relação exatamente com este primeiro hotel que ela projeta e que está aqui representado. Mas de facto não tive nunca travaram esse conhecimento. Mas lá está, as mentes acabam por confluir em determinadas ideias, inevitavelmente. Muito bem. Obrigado a todos.